30 minutos. Esse foi o tempo em que o idealizador do Viper precisou para convencer o líder da Chrysler que o Viper era um carro potencial. Com o passar do tempo, o Dodge Viper deixou de ser um carro visceral para se tornar um dos supercarros mais icônicos dos Estados Unidos. E é dessa máquina incrível que vamos falar hoje aqui no canal Maluco por Carros. No ano de 1988, quando o presidente de operações da Chrysler, Bob Lutz, corporação essa a qual a Dodge fazia parte, percebeu que estava mais do que na hora da empresa ter o seu próprio esportivo, mas exatamente um carro que serviria para se tornar o principal rival do Corvette. Mas também deveria ser um carro inspirado no Shelby Cobra, carro em que Bob era muito fã. Então os esforços começaram a ser feitos. Para a construção desse novo projeto, Carroll Shelby foi convidado a se juntar-se. Ele queria que o carro tivesse o maior motor Hemi V8 possível, mas para que não houvesse gastos excessivos, decidiram que ele iria usar um motor baseado no Dodge Ram da época, que usava um motor V10 de ferro fundido, que foi repaginado pela Lamborghini, empresa essa afiliada à Chrysler. Agora o motor era feito de alumínio, com 2 válvulas por cilindro. O motor naturalmente aspirado chegava até 406 cavalos, considerado pouco, até porque o motor tinha 8 litros de deslocamento cúbico. O engraçado é que o motor tinha muito torque. Contudo, finalizado, o carro foi apresentado para o CEO da Chrysler, o Lee Iacocca. Ele decidiu que queria ver como o carro funcionava, e foi quando ele foi levado para uma volta de testes e viu que o carro tinha potencial, assim dando sinal verde para o projeto. E quando no ano de 1998 o conceito do Viper foi mostrado no salão de Detroit, muitos fãs da Dodge estavam entusiasmados para o lançamento do novo carro. E foi quando no ano de 1982 o Viper de primeira geração foi lançado. O carro tinha fatores muito peculiares. Ele não tinha ar-condicionado, freios ABS e muito menos janelas, além de um escapamento lateral que era conhecido por queimar as pernas das pessoas que entravam e saíam do carro. O interior era muito simples para a época. O teto era feito de tecido fino, ou seja, o Viper tinha uma proposta de ser um roadster esportivo totalmente cru de acessórios desnecessários, pelo menos na visão dos engenheiros. Isso tudo para homenagear o carro em que ele foi inspirado, o Shelby Cobra. Mas com esse tipo de ideia, muitos motoristas não conseguiam segurar a brutalidade do Viper de primeira geração, assim ocasionando em muitos acidentes. O Viper não admitia erros. Algumas coisas viriam mudar no ano de 1996, com a chegada da segunda geração do Viper. Agora o carro era um GT inspirado no design do Shelby Cobra Daytona. Ele era um pouco mais civilizado, entre aspas, comparado ao antecessor dele. Agora o carro contava com vidros elétricos, ar-condicionado, além de um interior mais acabado com airbags. Mas em contrapartida, o carro ainda contava com seu motor V10 de 8.4 litros, que debitava 450 cavalos de potência, naturalmente aspirado, de tração traseira manual, sem ABS ou outros sistemas de segurança, mantendo a sua proposta de ser um carro de coupé esportivo visceral. O Viper de segunda geração mudaria de uma forma absurda, pois graças à vitória do Viper GTS-R nas 24 horas de Le Mans no ano de 1998, a Dodge lança uma versão especial comemorativa, chamada igualmente a versão de corrida do carro. Aproximadamente 100 unidades foram produzidas. Ele tinha um kit aerodinâmico totalmente refeito para a versão de rua. Agora ele contava com um grande aerofólio na traseira e um motor com um pouco mais de 460 cavalos. Eu até imagino os líderes da GM vendo que o Viper, um carro construído de uma forma totalmente improvável, tendo resultado nas pistas. Isso em sua segunda geração, diferente do Corvette que na época não conseguia ganhar nada. Cara, isso foi literalmente um tapa na cara. Agora no ano de 2003, o Viper estava de cara nova. Ele ainda contava com seu motor V10 totalmente refeito, mas ainda aspirado. O carro debitava um pouco mais de 500 cavalos, com câmbio manual de 6 marchas, além de um design arrojado. Com certeza essa é uma das versões mais lindas do carro. Ele também contava com uma versão conversível. Essa versão fez um certo sucesso nos videogames, como jogos como Need for Speed Most Wanted e outros. Essa expansão do carro mostrou que o Viper tinha deixado de ser aquele carro horrível de dirigir.
Agora ele era muito mais assertivo nas curvas, além de velocidades que se comparavam aos seus concorrentes europeus. E o seu concorrente principal, o Chevrolet Corvette. Ele conseguia ser mais rápido tanto de 0 a 100 quanto em velocidade máxima. Realmente uma evolução incrível do Viper dessa terceira geração. Agora, no ano de 2008, o Viper passa por mudanças mínimas, pelo menos na parte do design, pois poucas coisas são perceptíveis. Na mais, a entrada de ar do capô muda. Já na parte mecânica, a Dodge aumenta o deslocamento do motor em alguns milímetros. Agora o carro tinha 8,7 litros de deslocamentos cúbicos, chegando a uma potência de 600 cavalos. Já na parte da sua suspensão, o carro contava com mudanças significativas, isso tudo com o intuito de dominar o carro nas curvas. No ano de 2010, para celebrar a volta do Dodge Viper para as corridas, a ACR volta, a versão do Viper chamada assim pois ele faz referência à versão de corrida do carro. Ele tinha um motor V10 de 600 cavalos com um kit aerodinâmico refinado para as pistas, junto com difusores traseiros. Algo impressionante a citar sobre essa versão do Viper é que na época ele foi o carro de produção com câmbio automático mais rápido a fazer uma volta em Nürburgring Not Live, com um tempo de 7 minutos, 12 segundos e 13 centésimos, um feito em que o seu principal rival, o Corvette, nunca sonharia em fazer. Isso demonstra a evolução do Viper de uma forma absurda, além de comemorar aquela que viria a ser a última versão. Mas o que tudo aparenta é que não era verdade, pois no ano de 2013 foi apresentado o Viper STR. Agora ele não era mais um Dodge, pois a Chrysler agora tinha se fundido com a Fiat, e os líderes decidiram que o Viper serviria como um produto rei para a corporação, transformando ele em um produto distinto dos outros produtos da marca. Falando do carro, ele também passa mais uma vez pelo um novo design. Agora o carro era mais arredondado e civilizado, mas ainda mantendo aquela característica de um coupé esportivo com capô longo, assim como os seus predecessores. Ele mantém um motor V10 de 8,5 litros com um pouco mais de 650 cavalos de potência, com tração traseira, câmbio manual de 6 marchas. Essa é de longe a versão mais impressionante do Viper, pelo menos no ponto de vista da engenharia. O carro é realmente um super esportivo de alto desempenho. E obviamente ele teve suas edições especiais. A mais importante dela foi a volta da ACR. Essa versão levou o Viper para um ponto mais longe ainda, em que ninguém nunca pensou que ele chegaria. Eles até tentaram repetir o feito de 2010, levando o carro para Nürburgring novamente, mas sem sucesso. Mas mesmo assim, isso não tira o mérito do carro. O carro continua sendo produzido até em meados de 2009, quando foi descontinuado. Muitas versões especiais foram criadas, como o Voodoo 2 e a GTS-R. Eu me pergunto se um dia o Viper pode retornar. Eu acho muito difícil no momento em que o mundo está vivendo, com essas questões de poluentes e tudo mais. O Viper é um daqueles carros que nenhuma outra empresa teria culhões de refazer nos dias de hoje. Ele é simplesmente um carro visceral marcante que se tornou um ícone em termos de esportividade. Um carro que evoluiu de uma forma improvável. Um trabalho excepcional da Chrysler e a Dodge. Mas me diz aí, você gosta, não gosta do Viper? Você acha que ele é melhor ou pior que o Corvette? Eu acho que dependendo da geração ele chega a ser melhor que o Corvette. Mas vai de cada um, me diz aí. No mais é isso, se gostou não esqueça de deixar o like, se inscrever e um comentário. Muito obrigado por assistir, a gente se vê em breve. Ah, e assiste o vídeo do Corvette, você não vai se arrepender. Valeu!